9h55. Nessa abençoada noite de sexta-feira, 21 de novembro do ano de 2025. Boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos às apresentações de comunicações da palavra. Este é o nosso trabalho, o nosso compromisso com você que tem nos acompanhado. Estamos de segunda a sexta-feira, sempre marcando a nossa chegada, 19h55, para um tempo das apresentações de comunicações da palavra, no máximo 30 minutos diário. Esse nosso tempo, Deus tem nos possibilitado tal condição, e para nós, para mim, tem sido um grande privilégio, uma grande oportunidade, cada dia estarmos juntos na palavra, na comunicação da preciosa palavra de Deus. Hoje é o nosso dia, concurso Academia Bíblica, o destaque na sexta-feira, nas apresentações de comunicações da palavra. Por isso eu digo, vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. 19h57 é o nosso tempo de preparação, para que então às 20 horas eu possa falar, desafiar, estimular você a respeito do nosso concurso bíblico, esse nosso concurso do Academia Bíblica. Nosso livro de estudo é o Evangelho de João. O Evangelho de João, com os seus 21 capítulos. E eu tenho aqui, já prontinho, todas as nossas questões, as perguntas, que você não terá nenhuma dificuldade em respondê-las, porque a resposta que você precisa colocar para cada indagação, para cada pergunta, a resposta encontra-se no texto da palavra. Você tem apenas que localizar o texto da palavra e mencionar, então, a resposta apresentada pelo texto da palavra. Todas as questões que serão apresentadas atinente com respeito ao Evangelho de João são questões respondidas pelo próprio Evangelho de João. Quando então você vai estar assimilando, gravando fatos, informações, você participando conosco no concurso Academia Bíblica. Cadê você? Cadê você nessa noite? Cadê você para juntos estarmos com as apresentações do concurso Academia Bíblica em comunicações da palavra? 19h59, a hora vai avançando, ninguém apareceu por enquanto. Deixa eu mostrar algo para você, que eu não ia fazer isso não, mas vou fazer, porque de repente você vai ficar empolgado, tá? Peguei ele aqui. Esse aqui é o nosso chamado pão nosso. É o pão nosso, pão missionário, que eu mesmo fabrico, tá? É um pão que você pode amassar e ele volta ao normal rapidinho. A massa volta, parece que ele tem mola. Bem macio mesmo. Não sei, em algum momento do nosso tempo do concurso, nós vamos ter alguém ganhando um desse aqui de presente. E pode ser você, hein, ganhando um desse aqui de presente. Nossa, olha quem apareceu ali. A irmã Maria Inês Gonçalves Dias, lá de Ribeirão Preto. Ah, se desse para mim jogar e cair no sofá dela lá em Ribeirão Preto, seria uma maravilha. Eu faria isso com todo prazer, com toda alegria. Eu jogaria esse pão para que ele caísse lá em Ribeirão Preto, mas não temos ainda, e acho que nunca teremos tal condição de fazer assim, chegar do outro lado. Nem vou deixar aqui em cima, porque vai dar problema isso aqui, tá? Deixa ele ali. É o nosso pão missionário da Pão Nosso. Pão Nosso é que, se tivéssemos uma padaria, iria chamar-se
Pão Nosso. Mas o pessoal de Barretos, dá para a gente fazer um sorteio do Pão Nosso? Dá. O pessoal de Barretos é mais fácil. A entrega aqui é bem fácil. Você pode adquirir o seu, tá? Mas participe conosco, se envolva. Primeira coisa que nós temos que fazer, antes de qualquer situação possível, é encontrarmos os 20 participantes. Então, nós estamos na busca das 20 pessoas essas, representando cada localidade diferente. Então, são 20 localidades. Isso é só para o primeiro capítulo, tá? Depois a gente pode mudar, pega mais 20, e vamos assim trabalhando em cada capítulo do Evangelho de João. Você tem uma ideia? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no Evangelho de João. Já chegamos a 20 horas e 1 minuto. No capítulo 1, nós temos 3 considerações importantes a respeito do verbo. Nós estamos tentando que você grave na sua mente quem era o verbo, com quem ele estava no princípio. Quem era o verbo e com quem ele estava no princípio. De início, de imediato, a palavra que vem para você para ser considerada no Evangelho de João é que João menciona, ele escreve o seu Evangelho a partir da menção do versículo 1. Para você ter uma ideia, do versículo 1 até o versículo 5. E do versículo 5 até o capítulo 21, versículo 25. Nós temos as 3 divisões a respeito do verbo no Evangelho de João. A revelação do verbo na eternidade, versos 1 e 2. A revelação do verbo na criação, versos 3, 4, 9. Está aqui. A revelação do verbo na criação. E dos versículos 5 até o capítulo 21, versículo 25, nós temos a revelação do verbo na redenção. Então, esse verbo, que é personificado, é uma pessoa, João faz a revelação de quem ele era e começa escrevendo, semelhantemente como inicia o livro de Gênesis. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui nesses 2 versículos, o versículo 1 e 2, nós temos a revelação do verbo na eternidade. Tempo sem começo e sem fim. Eternidade é assim, é eternidade. Para sempre, 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 sempre. Tá? O verso 1 e 2, a revelação do verbo na eternidade. Depois ele traz a revelação do verbo na criação, no versículo 3 e 4, tá? Os versos, 3, 4 e 9, a revelação do verbo na criação. Ok. Na nossa leitura que nós estamos fazendo, eu vou mencionar a respeito dos primeiros discípulos, essa parte que nós chegamos. Mas vamos voltar só para falar algo para você do concurso. Se você vai participar representando a sua cidade, talvez seja você a única pessoa da sua cidade que conhece o nosso programa. Então, marca lá o seu nome. Eu sou de Pindamonhangaba. Eu estou exagerando aqui, né? Faz tanto tempo que eu não encontro ninguém de Pindamonhangaba. Enfim, eu não sei qual é a sua cidade. Mas é possível que a gente tenha muitos que pegam carona, né, nos vídeos que são espalhados. Então, nem nos acompanham ao vivo. Mas queremos e vamos tentar reunir 20 pessoas. Assim que tivermos as 20 pessoas, eu vou estar distribuindo sempre os questionários. Vou colocar novamente o questionário e você já vai responder. É que existe um jeito de você responder
e depois você tem apenas que colar. Então, existe uma forma que você coloca. Eu tenho no meu celular um caderno. Tá? Aliás, esse caderno eu uso ele para tudo. Para escrever as mensagens. Enfim, tudo que eu tenho que escrever vai para esse caderno. É um caderno que fica dentro do meu celular. Está aqui o meu caderno, pra você ter uma ideia. Aqui a gente tem o arquivo missionário. Tudo vai para esse caderno. Todos os textos, as pautas estão neste caderno. Depois elas são impressas e vêm para folhas assim, mas não no caderno. Então, nós temos o questionário. Aqui nesse caderno eu tenho um questionário. Eu não consigo colocar esse questionário agora para você aí, mas quer ver só, eu vou fazer algo interessante para você. Cadê o Felipe? Felipe está conosco? Felipe está conosco? Quem está conosco? A Tiana está conosco? Dá para mim, tá longe para mim perceber aqui. Tá bom, acho que a Tiana está conosco. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma tarefa para a Tiana agora. Eu só preciso achar o texto meu, desse nosso caderno aqui, para me mandar. Eu vou mandar para a Tiana e a Tiana coloca para a gente ali. Arquivo missionário. Não é isso que eu quero as questões que nós temos. Eu estou fazendo algo que eu não tinha preparado nem marcado fazer. Vamos ver se eu consigo. Ok, se eu conseguir. É difícil encontrar aqui, em meio a tanto texto, eu tenho que encontrar o concurso Academia Bíblica. Estou quase chegando lá. Estou quase chegando. Não vou conseguir. Eu teria que ir para outro lugar para que eu conseguisse, mas tudo bem. Depois eu mando as questões para você. Alguém tem as questões. Eu publiquei as questões e alguém tem essas questões. Eu dificilmente vou conseguir encontrá-las agora. Porque faz algum tempo que eu coloquei nesse caderno meu essas questões. Mas depois eu mando as questões para você. As questões estão aqui do capítulo 1, são 16 questões. Eu vou chegar agora, a partir do versículo 9, vem as questões dos primeiros discípulos, que nós vamos ler nessa noite. Os primeiros seguidores do Senhor Jesus são mostrados, são descritos, João fala sobre ele. O testemunho de João, o outro João, João Batizador, ele dá o testemunho ao encontro com Jesus. E no dia seguinte, João, que é o João Batizador, estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos de João o Batizador. E vendo por ali andar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. É dessa maneira, dessa forma, que João apresenta, ele introduz o ministério público do Senhor Jesus. Ele apresenta Jesus, essa forma, essa maneira que ele faz o contato para as pessoas, dizendo quem é Jesus. Ele chama Jesus o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, estão em João 1,37, e os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Seguiram aqui é o próprio ato literal, começaram a andar na direção em que Jesus estava indo, e Jesus à frente e eles atrás. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi. Aqui eles chamam Jesus de mestre. João chamou do Cordeiro, Cordeiro de Deus. E eles aqui chamam Jesus de mestre. Rabi quer dizer mestre. Onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava. Então ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Quem é este indivíduo que está aqui conversando com Jesus? Era André. André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido.
E agora vai começar aqui no texto essa corrente de informações que começa a seguir de um para outro. Ele encontra Jesus, quem encontra Jesus deve divulgá-lo, deve anunciá-lo, deve publicá-lo, deve falar dele para outros. Isso acontece aqui. André achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: já achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Talvez não faça muito sentido para você o que ele disse aqui, mas para qualquer judeu ouvir alguém dizendo isso, é o que eles aguardavam, o cumprimento. É como se hoje alguém dissesse: Jesus está voltando, veja! E você olhasse e realmente tal acontecimento estivesse ocorrendo. Olha só, já achamos o Messias. Já achamos. Que traduzido é o Cristo. Não apenas ele achou, o já achamos dele é comunicado para Pedro, mas ele levou. E levou a Jesus. Ele leva Pedro a Jesus. A coisa mais importante na vida é quando esse já achamos o Messias aconteceu na nossa vida. Quando nós nos deparamos com a obra de salvação de Deus, na comunicação, na divulgação da mensagem de boas novas, quando nos foram pregadas, quando o Evangelho nos foi pregado, nos foi anunciado. Alguém veio falar-nos de Jesus. Deus tem sempre essa missão para quem já conheceu, para quem já encontrou, para quem já achou. Que você leve outros também a conhecer, a vir a Cristo, a estar com Jesus. A decisão mais importante dessa vida é você conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. A outra decisão tão importante e semelhante a esta é tornar Jesus conhecido. A primeira é conhecê-lo. Já aconteceu com você isso? Já. Agora, segunda missão, tão importante, tão necessária, tão fundamental quanto esta, é torná-lo conhecido. Isso tem nos desafiado. Ele levou a Simão a Jesus. Ele levou. Não é Simão que ouviu ele falar e prontamente falou: não, deixa que eu vou lá. Deixa que eu chego lá. Não. A Bíblia diz: e levou-o a Jesus. André levou o seu irmão. Quem você tem levado a Jesus? Quem você tem intencionado de levar a Jesus? Quando começa a pensar sobre isso, pessoas que precisamos levar a Jesus, tem tantas pessoas para serem levadas a Jesus. Tantas pessoas padecendo neste mundo tenebroso, como alguém mencionou certa vez. Quantos precisam serem levados a Jesus? Veja bem aqui, não é você tão somente levar para uma igreja, levar para uma reunião, levar para uma determinada situação, mas é você levar a pessoa a Jesus. E levou a Jesus.
O texto é muito claro. Levou-o a Jesus. Ele foi levado exatamente para a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Nós não entendemos o tempo como Deus quer que nós venhamos entender o tempo, ou quer que nós entendamos o tempo. O tempo é preciso. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, olha que interessante. Quando André leva Pedro para Jesus, João registrando, e ele mostra essa ação de Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha, daqui por diante te chamarei de Pedrinha. Pedrinha. Porque pedra é Cristo. Pedro é Pedrinha. Jesus deu-lhe um apelido. Pedrinha. E é mais usado Pedro. Nós nos familiarizamos com este nome, Pedro. 20 horas e 17 minutos. Tá? Nós estamos conversando o Evangelho de João, porque o nosso plano é que você leia o Evangelho de João. Tá? A pergunta 9. 2 discípulos de João seguiram a Jesus. Qual o nome de um deles mencionado? Um deles é mencionado o nome. É este que levou o seu irmão a Jesus. Olha como é que fica fácil, você vai gravando, conforme você vai percebendo a situação. Quem ele convidou dizendo que havia achado o Messias? Quem ele convidou? Esse irmão que levou? Na verdade, ele convidou quem? Quem ele convidou? Ele convidou quem? Quem ele convidou? Olha que resposta fácil, não é? E Jesus fala de quem eles eram filhos. Filho de Jonas. Jesus conhece cada pessoa, conhece o mais profundo do meu ser, do seu ser, e está de prontidão. Aliás, na obra missionária de Jesus tem uma palavra muito forte. É a palavra, o verbo vir, vinde. Vinde a mim. Jesus está esperando você vir a ele. Vinde a mim. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Cansados, sobrecarregados, cansados e abatidos. E quantas vezes você está a ponto de... eu estou pensando aqui numa palavra para descrever a situação tão devastadora, tão cruel que você está vivendo num mundo sem Deus e sem esperança. Aliás, eu li uma frase aqui nessa minha Bíblia auxiliar, tão interessante. Jesus, a única esperança de uma raça que de outra sorte não teria esperança alguma. Jesus, a única esperança de uma raça que de outra sorte não teria esperança alguma. Por isso foi importante que o que André fez, levar o seu irmão a Jesus. Já achamos o Messias. Eu também comungo com André dessa esplêndida notícia. Já achamos o Messias. Já achamos o Messias. E traduzido é o Cristo. Temos esperança. Não estamos perdidos, não estamos abandonados. O Evangelho de João, a gente não conseguiu nem sequer passar
do versículo 42. Mas tem mais gente, vem para a semana que vem, o Filipe, o Natanael, versículo 43 até o versículo 51. Os primeiros discípulos, vem também o Filipe. Aqui é interessante, porque no versículo 43 já muda, é um outro dia. Jesus quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Olha que interessante. O desafio de Jesus Cristo. Primeiro ele achou. Filipe foi achado por Jesus. Você percebe? Alguém falou para André sobre Jesus. Ele recebeu a informação de alguém. Foi de João. Ele era discípulo de João. João apresentou o Cordeiro de Deus. E eles passaram a seguir Jesus. André passou a seguir Jesus. Ele foi para um contato com Jesus, depois levou o irmão dele. Agora Jesus vai para Galileia, ele acha Filipe. Interessante, o que Jesus vai fazer na Galileia? Achar Filipe e dizer para ele: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Aí vem, Filipe achou. Quem é achado é para achar alguém. Você foi achado por Jesus? Então Jesus quer que você ache alguém. Porque Filipe achou Natanael. Quem é que você está achando para Jesus? Se é que você já foi achado por Jesus. Em um momento da sua vida, aquele momento que você chama de conversão, você foi achado por Jesus. Pense sobre isso. Eu fui achado por Jesus. Alguém, instrumento usado por Deus, veio para que eu fosse achado por Jesus. E aí eu tenho que achar outros. Eu achei o Filipe. Hein? Nós temos um Filipe na igreja que eu achei. Achei Filipe. E Filipe tem que achar alguém. Talvez vai ser Natanael, em Filipe. E quem é achado por Jesus tem uma mensagem. Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Gente, a semana que vem, já vamos chegando a 2023, agora eu amo horário. Eu gosto demais de horário. Eu me fascino com a questão do horário. Eu trabalho o dia inteiro prestando atenção no relógio. Eu quero estar junto, porque não é nem rápido nem devagar. É numa forma coordenada, numa imensa coordenação. Só que não pode parar, o relógio não para. O relógio não para. Por isso que a hora vai nos levando. E aí eu estou já chegando, né, praticamente no termo hoje à noite. E sexta-feira é o programa mais interessante para apresentar, porque não tem pauta. A pauta está aqui, o texto. Não tem que ter papel, não tem que... É o meu programa do fechamento da semana. Tá? Eu falei, Deus, esse vai ser aquele assim, que eu vou estar mais tranquilo, menos tenso, menos preocupado. A gente vai deixar aquele momento ser um momento bem à vontade. Tá? Ok? Nós vamos orar nesse momento. Eu vou agora, semana que vem, pegando aqui o Filipe, o Natanael, e é interessante esse trecho aqui da palavra. Está percebendo que vem para Jesus, se você não veio ainda. Seja achado, é maravilhoso ser achado por Jesus. Talvez esse programa está sendo usado para que você encontre Jesus, para que você siga Jesus. As pessoas ficam muito preocupadas em seguir uma religião. Jesus é uma pessoa, meu amado. O cristianismo é uma pessoa. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ter religião sem conhecer Jesus como Senhor e Salvador, de nada vale. É a eternidade. Está caminhando na eternidade sem Cristo. Está indo para a eternidade sem Cristo. É terrível. Seu nome não foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso é importante. Vir a Cristo.
ser achado por Jesus, seguir Jesus, conhecê-lo como seu Senhor e Salvador, ter a clara, precisa realidade do que é uma conversão a Cristo. Bom, vamos orar nesse momento, 2025, está na hora de eu partir, tá? Graças te damos, Senhor Deus, pela noite abençoada que, debaixo da graça e misericórdia do Senhor, o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, pelas apresentações do concurso Academia Bíblica, pela nossa leitura e devoção no Evangelho de João. Fala conosco, Deus. O capítulo 1 tem 16 perguntas. Eu estou orando ao Senhor por aquelas pessoas que vão se unirem a nós. São 20 pessoas, Deus. Queremos que essas pessoas representem as suas cidades. Só o primeiro capítulo, Deus. E eu estou orando para que essas pessoas sejam preparadas pelo Senhor. E elas sejam animadas e motivadas e seja um momento maravilhoso respondendo essas questões e lendo o Evangelho de João e se entregando ao aprendizado da palavra do Senhor. Damos graças a Deus também pelas... Eu tenho orado pelo Luiz Antônio Eutaque de Andrade, pela vida dele, tinha saído da UTI para o quarto. Ó Deus, sabemos que ele é o nosso colega que foi para o hospital para fazer uma cirurgia. Estava com pedras na vesícula, houve uma complicação que atingiu o pâncreas e todo um problema que era inesperado aconteceu e ele foi praticamente quase à beira da morte. E temos clamado ao Senhor, já fez 2 idas e retorno da UTI, ele só está vivo por causa da misericórdia do Senhor. Eu oro por ele, Deus. Nesse ínter, eu tive a oportunidade de levar-lhe o Evangelho, falar com ele na tua palavra, e agora estamos aguardando ele retornar para casa para estarmos realizando o discipulado e também alcançando outros membros da sua família. Pai bendito, damos graças por tudo quanto o Senhor tem sido realizado em favor da irmã Inês em Ribeirão Preto, a cirurgia que ela fez, a que ela precisa fazer, aguardando no tempo do Senhor. Também Dona Maria Cordeiro, o Fernando, Deus, a Dona Maria Cordeiro lá em Guaíra. Ó Deus bendito, que ela seja alcançada com as boas novas de salvação em Cristo Jesus, ainda que ela padece de uma enfermidade que exige um tratamento muito severo. Acima de tudo, temos o Senhor, que é o nosso socorro bem presente na angústia. Oramos, Pai, por ela. Também clamamos pelo lar da irmã Rosângela, sua família, seus familiares. Ó Deus, dando graças pela melhora que a família recebeu do Senhor. Também oramos por aquele lar, pela manifestação da autoridade e poder do Senhor na vida da irmã Rosângela, no seu lar, na sua família, e a salvação do seu esposo, sendo uma obra do Senhor confirmada. Que barreiras e obstáculos sejam quebrados, clamamos no nome de Jesus. Pai bendito, Pai eterno, dou graças por tudo quanto do Senhor temos alcançado, lembrando a saúde também da irmã Cláudia, Deus. Oramos para que ela venha se fortalecer no Senhor. Também a irmã Nancy, Deus, está um tanto distante, gostaríamos de revê-la, que ela venha na providência do Senhor. Eu te dou graças, orando no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Espírito Santo, sendo com todos vós. Mas eu gostaria ainda de fechar esse nosso tempo, dizendo que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte, para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, pois Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome.
Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como em ti esperamos. Palavras do Salmo 33, do versículo 18 ao versículo 22. Tenham todos uma ótima noite. Querendo Deus, nos encontraremos na próxima segunda-feira, ou então no domingo, com a live do culto aqui em Barreiros. Tenham todos uma ótima noite.